A história surpreendente de presidente Venceslau que você nunca ouviu. O silêncio da terra e o nascimento de um destino. Antes do nome, antes da estação, antes da luz elétrica iluminar as ruas. Havia apenas terra vermelha, vegetação esparsa e o som do vento cruzando os campos do extremo oeste paulista. Você consegue imaginar um lugar a 610 quilômetros da capital, onde hoje vivem mais de 35 mil pessoas. Mas que um dia foi apenas promessa? Estamos falando de Presidente Venceslau, uma cidade que não nasceu por acaso. Ela foi construída sobre coragem, visão e um profundo desejo de progresso. No início do século XX, a expansão da estrada de ferro Sorocabana começou a mudar o destino do interior paulista. Em 1918, os trilhos avançaram sobre a região, e onde o trem chegava, o futuro vinha junto. Mas todo começo exige pioneiros. Entre os primeiros desbravadores estava Pascoal Alexandre, homens que enxergaram além do horizonte, homens que apostaram tudo em um território que ainda não tinha nome definitivo. Quando a estação ferroviária foi designada, recebeu inicialmente o nome de Coroados, logo depois, Perobal. Mas o destino já havia escolhido outro caminho. Antes mesmo que a placa fosse fixada, o nome foi alterado para Presidente Venceslau, uma homenagem a Venceslau Braz, que governou o Brasil entre 1914 e 1918. Percebe o peso simbólico disso? Uma cidade que nasce carregando o nome de um presidente da República, um nome que representa autoridade, liderança, estabilidade em tempos turbulentos. Era como se aquele pequeno povoado já estivesse destinado à grandeza. No dia 8 de março de 1921, marca-se oficialmente sua fundação. Mas fundar uma cidade não é apenas registrar uma data. É erguer casas onde antes havia mato. É abrir ruas na poeira. É enfrentar solidão, distância e incerteza. O povoado começou a crescer, e junto com ele chegaram sonhos vindos de longe. Em abril de 1923, chegaram os primeiros alemães, depois italianos, espanhóis. Mais tarde, japoneses que transformariam a lavoura e deixariam uma marca profunda na identidade agrícola do município. Imagine essa mistura de culturas no coração do interior paulista. Idiomas diferentes ecoando nas mesmas ruas, tradições distintas compartilhando o mesmo céu. E assim, pouco a pouco, a cidade deixava de ser apenas um ponto ferroviário e se tornava comunidade. Mas crescer também exige organização. Em 12 de outubro de 1922, foi criado o Distrito Policial, tendo como primeiro delegado Francisco Fernandes. Em 12 de dezembro de 1925, foi elevado a Distrito de Paz. E no dia 2 de setembro de 1926, pela lei no 33, presidente Venceslau foi emancipado de Presidente Prudente. Você sente a importância disso? Não era mais dependência, era autonomia, era identidade própria. E em 13 de maio de 1927, instalava-se oficialmente o município, tendo como primeiro prefeito o Dr. Álvaro Antunes Coelho. Um novo capítulo começava, mas o que parecia apenas crescimento urbano escondia algo maior. Uma cidade que aprendia desde cedo a lutar pelo seu espaço. E essa luta ainda estava só começando, porque os próximos anos trariam luz, justiça e transformação. E você vai entender como cada passo foi decisivo para moldar a cidade que conhecemos hoje. Prepare-se, a história está apenas ganhando força. Luz na escuridão e a consolidação de uma cidade. O progresso não chega de uma vez. Ele vem em etapas, em marcos que parecem pequenos, mas mudam tudo. No dia 28 de dezembro de 1928, algo extraordinário aconteceu em Presidente Venceslau. A luz elétrica foi inaugurada por Gabriel Bombonato. Hoje apertamos um interruptor sem pensar.
Mas naquela época, ver as ruas iluminadas pela primeira vez era como presenciar um milagre moderno. A escuridão que antes dominava as noites deu lugar à claridade. E luz simboliza mais do que energia. Simboliza avanço, segurança, futuro. Mas a cidade queria mais. Em 30 de novembro de 1938, pelo decreto no 97705, foi criada a comarca de Presidente Venceslau, instalada oficialmente em 23 de abril de 1939. Isso significava autonomia judicial. Significava que conflitos seriam resolvidos ali mesmo, que a cidade já possuía estrutura suficiente para sustentar seu próprio sistema de justiça. O primeiro juiz de direito foi o Dr. Washington de Barros Monteiro. Cada instituição criada era como uma raiz que se aprofundava no solo da cidade. E enquanto isso, a população crescia. Imigrantes japoneses chegaram e desenvolveram a agricultura com dedicação exemplar. Transformaram a lavoura, trouxeram técnicas, disciplina e fortaleceram a economia local. A cidade começava a ganhar identidade agrícola forte. E não apenas isso. A região, com área superior a 750 km, é cortada por importantes cursos d'água como o Rio Santo Anastácio e o Rio do Peixe. Água é vida, e vida é crescimento. A temperatura média anual de 22,7 favoreceu o desenvolvimento agrícola e urbano. Mas uma cidade não vive apenas de economia, ela vive de cultura. E Presidente Venceslau construiu sua identidade também no teatro, na música, no esporte. O principal time da cidade, Corinthians de Venceslau, conquistou o Campeonato Paulista Série B, tornando-se símbolo de orgulho local. Percebe como tudo se conecta? Ferrovia, luz elétrica, justiça, agricultura, esporte. Cada elemento compõe uma narrativa maior. Uma cidade que aprendeu a se reinventar. Mas ainda há muito a descobrir. Nos próximos blocos, vamos mergulhar na modernização das comunicações, na educação que molda gerações e nos filhos ilustres que levaram o nome da cidade para o Brasil inteiro. E você vai perceber algo surpreendente. Presidente Venceslau não é apenas um município, é um exemplo vivo de transformação, comunicação, voz e identidade moderna. Uma cidade cresce quando aprende a se comunicar. E Presidente Venceslau entendeu isso cedo. Durante décadas, o isolamento era um dos maiores desafios do interior brasileiro. Distâncias longas, estradas difíceis, notícias que demoravam dias para chegar. Mas o tempo passou e a tecnologia começou a encurtar o mundo. Em 1977, a Telecomunicações de São Paulo, conhecida como Telesp, inaugurou o sistema de telefones automáticos na cidade e implantou o sistema de discagem direta à distância, o famoso DDD, inicialmente com o código 0182. Pode parecer apenas um detalhe técnico, mas imagine o impacto disso, poder ligar para outra cidade sem depender de telefonista. Poder falar com parentes distantes com mais facilidade. Poder fazer negócios além das fronteiras municipais. Era mais do que comunicação, era conexão com o Brasil. Na década de 1990, o código foi alterado para 018, acompanhando a padronização da telefonia celular em todo o estado de São Paulo. Presidente Venceslau deixava de ser apenas um ponto no mapa e se tornava parte ativa de uma rede nacional. E a comunicação não parou por aí. A cidade desenvolveu sua própria identidade midiática. Hoje conta com emissoras como a Rádio Ativa Web e rádios tradicionais como Jovem Som FM, Manancial FM e Venceslau FM. A voz da cidade ecoa pelo ar. Notícias locais, música regional, programas comunitários. Porque uma cidade que se escuta, se fortalece. E além das rádios, jornais impressos como Tribuna Livre e Integração ajudaram a registrar acontecimentos, fiscalizar o poder público e preservar a memória coletiva.
Você percebe o padrão? Desde a ferrovia até a telefonia, desde a luz elétrica até as rádios, presidente Venceslau sempre buscou estar conectada. Conectada ao Estado, conectada ao país, conectada ao seu próprio povo. Mas há algo ainda mais poderoso do que tecnologia: educação. Porque é na sala de aula que o futuro começa a ser desenhado. A cidade conta com ensino superior por meio da Uniesp, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Venceslau, FAFIPREV. Conta também com o ensino profissionalizante através do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com a ETEC professor Milton Gazzetti. Percebe o salto histórico? Do povoado que surgia com a chegada dos trilhos, para uma cidade que forma profissionais, professores, técnicos e líderes. Cada diploma entregue é uma continuação da história iniciada lá atrás. Mas presidente Venceslau não é apenas desenvolvimento técnico, ela é cultura, é memória, é identidade preservada. E é exatamente nisso que vamos mergulhar no próximo bloco. Porque entender uma cidade não é apenas saber datas, é sentir sua alma. E a alma de presidente Venceslau pulsa nos seus espaços culturais, nas suas tradições e nos seus filhos ilustres. Prepare-se. Cultura, memória e o orgulho de pertencer. O que faz uma cidade ser inesquecível não são apenas prédios ou números populacionais. É a cultura, é a memória viva. Presidente Venceslau construiu espaços que guardam sua história e alimentam sua identidade. O Centro Cultural Salvador Lopes é palco de manifestações artísticas que mantém viva a chama da expressão local. A Biblioteca Municipal Profa. Maria José Ferreira preserva conhecimento e incentiva novas gerações a sonharem mais alto. O Anfiteatro Municipal Nelson Reis Oberlander ecoa vozes, aplausos e emoções. E o Museu da História de Presidente Venceslau Juliano Monteiro de Almeida cumpre um papel essencial: lembrar de onde tudo começou, lembrar dos pioneiros, lembrar das dificuldades, porque um povo que esquece sua história perde sua identidade. Mas um povo que preserva sua memória constrói futuro com consciência. O Parque de Exposições Alfredo Elis Neto e o Horto Florestal oferecem lazer, contato com a natureza e reforçam a ligação da cidade com o campo. A vegetação predominante é de formação arbórea esparsa. O clima, com média anual de 22,7 graus, favorece o convívio ao ar livre. E o esporte também faz parte dessa narrativa. O Corinthians de Venceslau, campeão do Campeonato Paulista Série B, tornou-se símbolo de orgulho. Mesmo atuando atualmente como time amador, carrega no peito a paixão da torcida. Porque esporte é emoção coletiva, é união, é identidade compartilhada. E falando em identidade, presidente Venceslau revelou ao Brasil nomes que levaram consigo o orgulho da cidade. Entre eles estão o apresentador Ivan Moré, a apresentadora Helen Ganzaroli, a atriz Elaine Micheli, o senador Major Olímpio, a empresária Araci da Top Term e o político Paulo Martins. Pessoas que cresceram sob o mesmo céu do interior e conquistaram espaço nacional. Isso mostra algo poderoso. Não importa onde você nasce, importa o que você constrói. Presidente Venceslau ensina exatamente isso. Mas ainda falta algo. Falta a reflexão final. Porque toda grande história precisa de uma conclusão que toque fundo. E no último bloco, vamos entender o verdadeiro significado de carregar o nome Presidente Venceslau. Prepare-se. A parte mais impactante está chegando. Desafios, expansão e a força de uma cidade que não para. Toda cidade que cresce enfrenta provas. Presidente Venceslau não foi diferente. Ao longo das décadas, o município precisou se adaptar às mudanças econômicas, às transformações políticas e às exigências de um mundo cada vez mais acelerado.
Mas há algo que sempre se manteve constante: a capacidade de se reinventar. Com uma área territorial que ultrapassa 755 km², a cidade expandiu seus bairros, fortaleceu o comércio e consolidou-se como um dos polos importantes do extremo oeste paulista. Sua localização estratégica a colocou como referência regional, pertencendo à região geográfica imediata de Presidente Venceslau e à região intermediária de Presidente Prudente. Mas o crescimento não é apenas territorial, é humano. São 35.501 habitantes, segundo o censo de 2022. São histórias diferentes compartilhando o mesmo espaço. São famílias que chegaram décadas atrás e continuam escrevendo capítulos. São jovens que estudam na ETEC Professor Milton Gazzetti ou na Uniesp, FAFPREV, sonhando com um futuro maior. Cada geração enfrentou seus próprios desafios. A crise econômica que impactou o interior, as mudanças na agricultura, a transformação digital, a necessidade de modernização da infraestrutura. E ainda assim, a cidade permaneceu firme. O aeroporto de Presidente Venceslau, ainda que regional, simboliza conexão. Conexão com novos horizontes, conexão com oportunidades. Os rios que cortam o município, como o Rio Santo Anastácio e o Rio do Peixe, continuam sendo testemunhas silenciosas dessa evolução. Eles viram a chegada dos trilhos, viram a fundação, viram a emancipação, viram a cidade se iluminar pela primeira vez e continuam ali, constantes, como a própria essência do município. Presidente Venceslau carrega no nome uma referência à liderança nacional, mas construiu sua grandeza no esforço local. Não foi apenas o nome de um presidente que a definiu. Foi o trabalho de agricultores, comerciantes, professores, servidores públicos, artistas, radialistas, atletas. É a soma dessas forças que sustenta o presente. E quando olhamos para trás, percebemos um padrão. Sempre que houve um desafio, houve superação. Sempre que houve incerteza, houve união. Sempre que houve dificuldade, houve resistência. E essa resistência molda o caráter de uma cidade. Mas agora, chegou o momento mais importante. Porque entender a história é apenas o primeiro passo. O verdadeiro impacto vem quando transformamos essa história em reflexão. No último bloco, vamos mergulhar no significado profundo de pertencer a Presidente Venceslau. E talvez você descubra que essa história não fala apenas de uma cidade. Fala de você. O legado que ultrapassa gerações. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine o ano de 1918. Trilhos sendo instalados no meio do nada. Homens trabalhando sob o sol intenso. Sonhos sendo depositados em uma terra ainda incerta. Agora abra os olhos. Veja uma cidade estruturada com escolas, rádio, cultura, justiça, comércio e mais de 35 mil habitantes. O que aconteceu entre esses dois cenários? Coragem, persistência, visão. Presidente Venceslau não é apenas um município do interior paulista. É a prova de que desenvolvimento é construção coletiva. Carregar o nome de Venceslau Braz é simbólico. Ele governou o Brasil em tempos difíceis, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial. E, de certa forma, a cidade que leva seu nome também enfrentou suas próprias batalhas, econômicas, sociais e estruturais. Mas sempre avançou. Desde sua emancipação de Presidente Prudente em 1926 até os dias atuais, Presidente Venceslau mostrou que identidade se constrói com trabalho diário. Não é apenas sobre datas históricas, é sobre o agricultor que acorda antes do sol nascer. É sobre o estudante que atravessa a cidade para buscar um diploma. É sobre o comerciante que abre as portas acreditando em dias melhores. É sobre o artista que sobe ao palco no Centro Cultural. É sobre o radialista que anuncia as notícias na Jovem Som FM. É sobre cada morador que diz com orgulho: eu sou de Presidente Venceslau.
Talvez você tenha nascido aqui. Talvez tenha passado apenas uma fase da sua vida, ou talvez esteja conhecendo essa história agora. Mas há uma verdade universal. Grandes cidades não são definidas pelo tamanho. São definidas pela força do seu povo. Presidente Venceslau nasceu dos trilhos. Cresceu com a imigração. Consolidou-se com trabalho. Modernizou-se com comunicação e educação. E continua evoluindo. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Se uma cidade que começou praticamente do zero conseguiu construir tudo isso, o que você pode construir na sua própria trajetória? A história de Presidente Venceslau é um lembrete de que progresso é resultado de visão plus, ação plus, perseverança. E que cada geração tem a responsabilidade de honrar o passado e expandir o futuro. Que essa chama continue acesa, que a memória continue viva, que o orgulho continue forte, porque o legado não termina aqui, ele continua em cada escolha que fazemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. You take a hold of me. Look how you make me. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand